que está acontecendo. Aquela alegria já ficou para trás. Então dá para comparar sim. Aconteceu algo semelhante com o Vasco. Na época, por exemplo, do ex-presidente Eurico Miranda, o Vasco teve timaços, vencedores, conquistou títulos. Mas o que veio depois? Até hoje tem ex-jogador que passou pelo Vasco lá nos anos 90 e que não recebeu até hoje, e tem vários, além dos que estão lá hoje e que estão com salários atrasados. O Corinthians, se a gente analisar André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, poxa, ganhou tudo. Ganharam Libertadores, ganharam Campeonatos Brasileiros, ganharam Paulista, teve grandes times, teve grandes técnicos que saíram do Corinthians e foram para a seleção brasileira. Mas o que está acontecendo com o Corinthians hoje que a gente está vendo? Tivemos exemplos hoje aí, muito bem mostrados, um trabalho do Vessone. São vários jogadores entrando na justiça, ou empresários, ou empresas, né? Gente que não está recebendo, que não recebeu, e a dívida do Corinthians ficando cada vez maior. Então o Corinthians corre um risco, sim. É um exemplo, assim como tem vários clubes brasileiros, de uma gestão amadora e mal feita. Corre o risco, depois de muitas coisas boas, grandes times, inclusive investimentos na estrutura, que foi na gestão do Andrés também, do CT, etc e tal, mas muita coisa errada que pode afundar o time. Eu não vejo como algo improvável, tão improvável não, o Corinthians virar um novo Cruzeiro. Infelizmente, o Sormani está de volta, está ok, então as 30, 40 milhões de pessoas que vão comemorar, elas voltam para suas casas e agora fazem buzinaços e panelaços em protesto, mas o Sormani vai falar. Fala, Sormani. Veja, ontem a gente discutia no expediente a questão do Flamengo e da disputa de duas empresas de e-commerce brigando pelo patrocínio na camisa do Corinthians, do Flamengo nesse momento. É uma empresa multinacional e uma empresa nacional. Uma delas vai ganhar, óbvio. Agora, o que vai acontecer? Se ganhar uma, sobra a outra. A que sobra podia perfeitamente pegar a sua verba e investir no Corinthians. Porque elas são concorrentes. São duas empresas do mesmo ramo. Estão brigando pela camisa do Flamengo para expandir ainda mais a sua marca. A que fica de fora podia perfeitamente investir no Corinthians, que tem uma gama de torcedores enorme, é menor do que do Flamengo, é verdade, mas é gigantesco, e está sediado no principal estado da nação, que é São Paulo, e o mais rico. Talvez valesse até mais a pena investir no Corinthians por conta do poder aquisitivo da sua torcida, que talvez deva ser maior que a torcida do Flamengo, exatamente porque o Corinthians está em São Paulo. Então o que o Corinthians tem que fazer nesse momento? Esperar o Flamengo resolver, quem ficou de fora vai lá e procura. Escuta, a minha camisa é sua. Dá para mim o que você ofereceu para o Flamengo, a minha camisa é sua. Aí eu fiz esse comentário. E o Mauro Naves, que participava do programa, sabiamente fez a seguinte ponderação. Mas, Sormani, você acha que uma empresa hoje vai querer associar o nome dela ao Corinthians? Verdade. Verdade. O Corinthians, então, ele tem hoje uma oportunidade de ouro de vender a sua camisa como ele vendia antigamente para a Caixa Econômica. Mas eu, se fosse o dono de uma e-commerce derrotada numa disputa para patrocinar a camisa do Flamengo, eu não ia querer me associar ao Corinthians. Essa bagunça que o Corinthians está, deve para jogador, deveu marmita, taça penhorada, não pagou a espuma do carnaval. O mano vive falando isso aí toda hora. Eu vou querer associar o meu nome a esse clube? Então, quer dizer, são vários fatores que mostram que o Corinthians está, de fato, numa situação difícil. Essa empresa de e-commerce, ela poderia perfeitamente chegar e falar, não, interessa para mim bem mais patrocinar o Palmeiras. Claro,
Claro, o Palmeiras está ganhando tudo, títulos importantes a todo momento, tá investindo, é tido ao lado do Flamengo como um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Então hoje, investir no Palmeiras é muito mais negócio que investir no Corinthians. Por conta dessas más gestões, o Corinthians pode perder a oportunidade de pegar essa empresa de e-commerce derrotada nessa briga pela camisa do Flamengo e colocar na sua camisa. Agora, é estranho, ô Abel, porque é o seguinte, com todas essas má gestões, com todos esses problemas, o Corinthians é o time que nos últimos 10 anos é o time que mais ganhou título no Brasil. O Corinthians é o time mais vitorioso do Brasil nos últimos 10 anos. Libertadores, Mundial... O Cruzeiro era bi da Copa do Brasil, Benja. 2011, 2000... O Cruzeiro era bi da Copa do Brasil. Ó, ganhou 2000... Foi o que eu falei, Benja. Entendi, Flavinho. O que você falou? Não, desculpa, Abel. O Cruzeiro era bicampeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, bicampeão em 2013 e 2014. Você está falando dos últimos 10 anos do Corinthians? Você tem toda a razão, Mas, é o que eu falei, nos últimos anos, o volume do buraco, do rombo, ele passou a ser... Já não tem terra do lado de fora para cobrir, entendeu, Benja? Antigamente era mais fácil, empurrava para baixo do tapete, você fazia um acordo aqui, outro ali, passava para o outro presidente, vamos levando. Mas agora o tamanho do rombo é muito grande. O Cruzeiro, até 6 anos atrás, quando a gente começou o rádio, era bicampeão brasileiro. Tem um outro detalhe em cima disso que o Flavinho está falando. Isso que eu ia falar. Fala, Abel. É que não era isso que eu ia falar, mas fala, Abel. Pode falar. Não, pode falar, Abel. Para completar, acho que tem a ver... Pode falar. Tem a ver com o que o Flavinho está dizendo. Antigamente, acho que os jogadores eles não tinham um staff como eles têm hoje. Né? Muita gente, às vezes, critica. O cara é cercado por um monte de gente, o cara tem assessor, o cara tem isso, tem aquilo. Pode até haver aí algo negativo, mas tem... Por exemplo, hoje todos os jogadores têm advogado, às vezes mais de um advogado dentro dessa equipe. Quer dizer, é muito mais difícil ele ser passado para trás por um clube, como era talvez nos anos 80 e 90. É o que a gente está vendo aí, um monte de jogador entrando com processo e ganhando de vários clubes. Então tem a ver com o que o Flavinho estava dizendo. Mas completa isso aí, ia fazer uma pergunta sobre os títulos do Corinthians, é isso? Não, o que eu ia falar é o seguinte, que é um papo seguinte, as má gestões do Corinthians... Mas é o que eu repito, gente, o Corinthians dos últimos 10 anos para cá, o Corinthians ganhou 3 brasileiros, o Corinthians ganhou Libertadores, o Corinthians ganhou Mundial, o Corinthians ganhou Recopa, ganhou não sei quantos campeonatos paulistas. E a gente cansa de ver clubes no futebol brasileiro que são desastres, dentro de campo e fora de campo. É isso que não dá para entender. Como é que o Corinthians, que dentro de campo, é sucesso? É sucesso. Esse ano? Não, concordo. Esse ano eu falei aqui, eu fui um dos primeiros a falar aqui no programa que eu acho o time do Corinthians muito fraco, muito fraco. Acho que Pessoal, dá uma olhada aqui nas últimas comissões que eu recebi no meu celular trabalhando pela internet. E esses aqui são os prêmios que eu já recebi também, tudo 100% online. Tem até a placa de 15 milhões de comissões na Monetize. Quer aprender com quem sabe ganhar dinheiro online de verdade? Então clica no link na descrição.